Olá, meus queridos. Gostaria de fazer aqui uma leitura que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 25, e depois de concluída essa leitura, gostaria de dar as devidas explicações sobre a mesma. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus queridos, embora essa leitura que acabo de fazer seja apenas uma parábola, mas essa parábola pode se tornar uma realidade na vida de muitos que estão vivos no tempo presente. Essas 10 virgens, meus queridos, todas elas eram cristãs. E muitas vezes as pessoas se dão por realizadas, se dão por satisfeitas, pelo motivo de um dia terem passado pelas águas batismais e selado as suas vidas com Cristo. Isso é bom? É muito bom, mas não é tudo. Eu conheço a Bíblia, irmão Mauro, sim, mas você vive a Bíblia? Sou evangélico, irmão Mauro. Continuo perguntando, você vive o que aprende? Quando você faz isso, vive a Bíblia, vive aquilo que aprende, você está abastecendo a sua lâmpada. E o que é esse azeite? O azeite, meus queridos, na Bíblia significa a pessoa do Espírito Santo, o qual nós devemos buscar dia após dia. Eu sempre costumo dizer, meus queridos, e não tenho medo de errar, que eu comparo a vida de um cristão como uma roda girando na subida. Ela não pode parar. Ela tem que continuar girando, porque se ela parar de girar, de 2 coisas vai acontecer uma. Ou ela tomba, ou ela volta. Para que ela nem tombe nem volte, é necessário que ela continue girando. Assim é a vida do cristão. Quando passamos pelas águas batismais, começamos a girar com uma roda para cima, né? Mas só que não podemos parar. Não podemos estacionar. O cristão, ele nunca estaciona, ele tem que sempre estar em movimento, crescendo. A própria palavra, a Bíblia, diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que aquelas virgens prudentes fizeram. Procuraram crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, procuraram manter comunhão diária com Jesus, enquanto que as 5 imprudentes acharam que já estavam realizadas, afinal de contas já eram cristãs, afinal de contas eram batizadas. Se preocupar por quê? O mesmo, meus queridos, as coisas se repetem. O mesmo está acontecendo hoje. As igrejas estão lotadas. Mas o que diz a Bíblia? São muitos chamados e poucos escolhidos.
Deus convida todos nós, nos dá chances a todos nós, mas muitas vezes perdemos a chance, porque deixamos de adquirir combustível para as nossas lâmpadas. Deixamos de manter comunhão diária com a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Cuidado, meus queridos. Não se iluda, porque é uma simples parábola. Porque ela pode se tornar uma realidade nas nossas vidas. Eu vou terminar implorando a Deus para que Ele possa nos dar desse combustível para as nossas lâmpadas, sem os quais não podemos seguir o noivo um dia. Querido Pai, amado Deus que está no céu, tenha misericórdia, tenha compaixão, tanto de mim que vos falo agora, como também tenha misericórdia de meus ouvintes que estão me ouvindo neste momento, Senhor. Tira-nos da mornidão, Senhor, que não venhamos adormecer e que quando Cristo voltar não estejamos com as nossas lâmpadas apagadas. Que possamos manter comunhão diária com Jesus e com o Espírito Santo, abastecendo assim as nossas lâmpadas, para que quando Jesus vir, seja pela tarde, seja pela noite, seja pelo amanhecer, estejamos nós prontos e preparados para recebê-los, vindo nas alturas com poder e grande glória. E que naquele dia, Pai, por estarmos preparados, com as nossas lâmpadas abastecidas, possamos ouvir dos lábios de Cristo Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, por favor, eu não quero me decepcionar nesse dia, Pai. Eu quero estar dentre os muitos que ouvirão essas frases. E que naquele dia nós possamos dizer: aí vem o nosso Deus a quem nós o aguardávamos. Mas para isso, é necessário que estejamos com as nossas lâmpadas acesas e abastecidas. Eu te peço essas bênçãos, Pai amado, e te imploro essas coisas em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.